Existe um momento em One Piece que define completamente quem era Oronoa Zoro. Não foi uma grande vitória, não foi uma luta épica e nem mesmo quando ele se tornou famoso, mas sim quando ele perdeu. Com o corpo destruído, derrotado e encarando o maior espadachim do mundo, o Zoro fez uma promessa que mudaria toda a sua vida. E desde aquele dia ele carrega consigo o peso daquela promessa: nunca mais perder. E por mais que essa tenha sido uma promessa extremamente importante que o Zoro fez, ela não é a única coisa que motiva ele, porque ao longo da jornada o Zoro muda, e ele muda muito. Só que pra você entender tudo isso, você vai ter que ficar até o final do vídeo. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Gribbler e eu trago análises de vários personagens, histórias, trazendo sempre ensinamentos de todo esse universo nerd pra gente. Mas vamos lá, em um anime cheio de personagens extremamente poderosos, seres mitológicos, sonhos gigantes e batalhas extremamente absurdas, o Zoro ainda consegue se destacar sendo apenas um humano. A gente tem visto feitos dele no mangá de One Piece nos últimos capítulos que são absurdos, mano. Para pra pensar que ele tá literalmente contra um bando de gigantes transformados em demônios e ele tá indo pra cima de todo mundo sozinho, tá ligado? E se você tá completamente perdido com relação ao que tá acontecendo no mangá de One Piece agora, me segue nas redes sociais, @_Gribbler, porque lá eu tô trazendo as reviews semanais dos capítulos de One Piece. Então, mano, tem muita coisa insana acontecendo e com certeza o Zoro tá brilhando demais. Mas é óbvio que o Zoro não se destaca somente por conta da sua força, mas sim também por conta da sua determinação absurda. Só que pra gente entender como que ele se tornou um dos piratas mais respeitados do mundo de One Piece, o braço direito do futuro rei dos piratas, conhecido por muitos como o Rei do Inferno, a gente precisa voltar lá atrás no passado dele, quando o Zoro era apenas uma criança. Em um determinado dia ele vai pra um dojo, começa a treinar com espadachins e ele conhece uma pessoa que iria mudar a vida dele pra sempre. E sim, eu tô falando da Kuina, que era simplesmente a aluna melhor do que ele em tudo. A Kuina ganhava dele em todos os sentidos, ela era mais rápida, mais técnica, mais habilidosa do que ele, e por mais que o Zoro treinasse todos os dias, ele não conseguia vencer ela. Tanto que ele acumulou mais de 2000 derrotas pra ela, mano. Só que tudo isso não fazia com que o Zoro desistisse, fazia com que ele treinasse ainda mais pra conseguir superar ela. Até que chegou um dia em específico, aonde os dois juraram um pro outro que eles se tornariam o maior espadachim do mundo. Uma promessa carregada de angústia, a Kuina por o peso de ser uma mulher e querer ser a melhor espadachim do mundo, e o Zoro pra conseguir finalmente superar ela, a mulher a qual ele nunca tinha conseguido derrotar. Só que como nem tudo são flores, infelizmente logo em seguida a Kuina morre. E essa notícia deixa o Zoro em choque. Ele não podia simplesmente aceitar que a sua rival tinha recém morrido logo após ter feito uma promessa junto com ele. E daquele momento em diante, o sonho que era de duas pessoas passou a ser carregada por apenas uma. E o Zoro começou a trilhar sua jornada em busca desse objetivo, de ser o maior do mundo. Tanto que no momento onde o Luffy chama ele pro bando dos Chapéus de Palha, que inclusive ele foi o primeiro membro a ser chamado, é muito louco porque o que fez o Zoro aceitar esse convite do Luffy foi o fato de o Luffy querer ser o rei dos piratas. E naquele momento onde o Luffy chama ele, o Luffy fala que o sonho do Zoro é perfeito, porque afinal de contas, o rei dos piratas precisaria ter do lado dele o maior espadachim do mundo. E isso fez o Zoro olhar pro Luffy e ver uma determinação absurda nele, tanto quanto ele mesmo tinha de ser o maior espadachim do mundo. Naquele momento, o Zoro jura lealdade ao Luffy, lealdade essa que a gente viu sendo comprovada em muitos momentos durante a obra. Mas agora, já navegando com o Luffy depois de um tempo, no Baratie, o Zoro finalmente se encontra com Dracula Mihawk, o até então conhecido como o maior espadachim do mundo. E é óbvio que o Zoro chama ele para um duelo, né? Porque ele queria realizar o sonho dele ali já no começo da obra. Só que, como a gente sabe que anime não é assim que funciona, o Zoro vai lá e percebe uma coisa que até então ele não tinha noção: o abismo absurdo que existia entre ele e o Mihawk. A luta é extremamente rápida e cruel. O Mihawk humilha o Zoro. Ele, com uma pequena espadinha que é uma faca ali praticamente, humilha o Zoro com as 3 espadas dele. E pra finalizar a luta, ele desfere aquele golpe fatal no Zoro, rasgando ele ao meio. Porque afinal de contas, para um espadachim, é desonroso ser ferido nas costas. Então ele decide morrer, de certa forma, de peito aberto. Mas o que acontece logo depois disso é o que realmente define o Zoro, que é o fato de, mesmo estando ferido, mesmo derrotado, Zoro levanta a espada dele, o Wado Ichimonji, a mesma espada que era da Kuina, a espada que era da sua amiga de infância, que fez a promessa junto com ele, e que ele carrega o fardo, o peso dessa promessa todo carregado nessa espada. Ele levanta a espada, encara o oceano e faz mais uma promessa que ecoa até hoje em One Piece: eu nunca mais vou perder. E ele ainda pede pro
Luffy. Tem algo a me dizer, rei dos piratas? Então é muito louco, porque nesse momento o Zoro faz uma promessa pro Luffy, que ele nunca mais seria derrotado até conseguir finalmente derrotar o Mihawk e ser o maior espadachim do mundo. E ele junta o sonho do Luffy naquele momento, pedindo pra ele se tava tudo bem, chamando ele de rei dos piratas. Então, cara, o peso emocional que essa cena tem é absurdo, irmão. E a partir daquele momento o Zoro não luta mais pra ficar mais forte, ele luta pra honrar uma promessa. Ele treina até o limite, ele enfrenta inimigos absurdos, ele suporta dores que a maioria das pessoas jamais suportaria. E tudo isso por dois motivos. O primeiro é pra cumprir o sonho dele quando ele era criança, mas o segundo motivo é ainda mais importante. Ele simplesmente não pode falhar com o homem que ele decidiu seguir, Monkey D. Luffy. Porque pro Zoro, se o capitão da tripulação dele for o rei dos piratas, ele não pode ser qualquer espadachim. Ele precisa ser o melhor do mundo. E sem dúvida alguma, a cena que mais traz esse peso pra nós, que faz a gente entender o quão a sério o Zoro leva essa promessa, é em Thriller Bark logo após a luta contra o Gecko Moria, porque o Kuma aparece naquele momento. E ele tava lá com uma missão bem clara, que era pegar os chapéus de palha. Só que naquele momento, dois homens se levantam, Roronoa Zoro e Vinsmoke Sanji. Mas aí o Zoro só dá uma patada no Sanji, que ele cai porque ele já tava praticamente meio morto ali, tá ligado? Não morto, mas tava exausto também. E o Kuma começa a questionar ele com relação ao seu capitão e coisa arada. E o Zoro fala que o Luffy vai se tornar o futuro rei dos piratas, e que se ele não conseguisse proteger nem mesmo seu capitão, ele poderia jogar o sonho dele no lixo. Então, mano, olha o peso absurdo que o Zoro traz pra sua própria promessa, porque o que ele prometeu pro Luffy é que ele seria o maior espadachim do mundo. Só que se ele não consegue nem mesmo proteger o seu capitão, como que ele vai ser o maior espadachim do mundo, tá ligado? Esse é o dilema que tá na cabeça dele. Então, pra que ele não seja um fracassado, ele decide dar a vida dele pelo Luffy. E aí é aquele momento onde o Kuma vai lá, tira todo o dano que o Luffy recebeu em todo aquele arco e coloca sobre o Zoro. E a gente tem uma das cenas mais épicas e incríveis de todo o anime, que é o Sanji chegando diante do Zoro completamente destruído, pedindo o que aconteceu, e o Zoro diz: não aconteceu nada. Então você percebe que, normalmente, quando a gente vê promessas em animes, em histórias no geral e tal, raramente essas promessas são levadas até o limite. O que a gente vê normalmente é o personagem indo lá, fazendo uma promessa e beleza, vida que segue, é isso aí. E normalmente eles conseguem alcançar os objetivos deles com uma certa facilidade. Só que aqui o Zoro foi posto à prova no limite máximo, que é literalmente dar a vida dele por aquela promessa. Ele decide dar a vida dele pelo capitão dele, não simplesmente porque era o Luffy, mas porque ele prometeu. É uma promessa, é uma questão de honra. Como um guerreiro, como um espadachim, ele precisa honrar a palavra dele. Então, decidir dar a vida dele pela do Luffy naquele momento não é simplesmente para que o Luffy se torne o futuro rei dos piratas, mas é porque ele, como espadachim, decidiu que faria de tudo para que isso se tornasse uma verdade. Então, antes do sonho dele ser realizado, ele prefere que o sonho do capitão dele seja realizado, porque aí ele não falharia. A honra dele seria mantida, não porque ele falhou como primeiro imediato em proteger o seu capitão, mas sim porque ele morreria pelo seu capitão. Cara, o Zoro é um dos maiores exemplos de lealdade que a gente tem de todas as obras, porque até mesmo em One Piece, quando a gente olha pra tripulação, praticamente todos eles já falharam com o Luffy em vários momentos. A Nami traiu o Luffy, o Sanji espancou o Luffy. Por mais que a gente entenda toda a questão do passado dele, ainda assim teve aquele momento de desavença. A Nico Robin era inimiga deles, o Frank era inimigo deles, mas o Zoro sempre permaneceu leal ao Luffy. Desde o começo da obra, nunca teve um momento onde o Zoro se revoltou contra ele. Em todo momento ele foi leal ao Luffy, do início ao fim. Outro momento que prova isso pra nós é quando ele não aceita que o Usopp volte pro bando. Quando o Luffy tá começando a fraquejar e querer deixar o Usopp voltar sem pedir perdão, ele coloca o Luffy nos trilhos de novo. Ele fala pro Luffy que se o Luffy não for um capitão decente, que vai ser firme nesses momentos difíceis onde ele precisa ser homem e ser capitão, o Zoro é quem iria sair do bando da próxima. E aí logo após a batalha do Luffy contra o Usopp, o Zoro é aquele que diz que por mais que seja difícil, se o Luffy fraquejar como capitão, com quem que eles vão contar quando as coisas apertarem? Cara, assim, ó, na moral, eu acho que eu tô numa... Como é que eu posso dizer, mano? Não tem como não elogiar o Zoro, não tem como você não achar esse homem incrível. Cara, se você é um homem que se dá valor, você tá ligado que o Zoro é muito brabo, irmão. Tá,
talvez eu tenha colocado uma régua um pouquinho alta, mas vamos concordar, né? O Zoro é muito bravo. E um detalhezinho que eu não sei se vocês repararam, meus amigos. Na verdade, não repararam, né? Porque agora que eu tô mostrando. Mas tem alguns itens novos aqui no cenário pra dar uma decorada, deixar mais bonito. Esses itens eu peguei todos eles pela Shopee, mano. No caso, o nosso primeiro item foi esse Funko da Gwen aqui, que é bem da hora, inclusive, deixa eu pegar ele. No caso, o Funko da Spider-Gwen, tá ligado? Que, ó, mano, você que não tá ligado, Spider-Gwen, simplesmente uma das melhores personagens já criadas na história. E agora eu vou abrir com vocês pra ver como é que isso aqui é dentro, né? Porque, pô, mano, a caixinha dela já é bonita pra caramba, tá ligado? Isso aqui é sensacional, mano. E, mano, ela é mó bonitinha, velho. Deixa eu chegar mais perto pra mostrar aqui pra vocês. Dá uma olhadinha nessa Gwen Aranha aqui, meu irmão. Eu não sei se ficou muito bom o vídeo. Se não ficou muito bom agora nessa gravação, depois eu faço uns takezinhos só dela pra mostrar pra vocês, tá ligado? Mas, cara, isso aqui ficou muito lindo. Eu peguei essa Gwen Aranha em específico porque eu sou, tipo, muito viciado em Homem-Aranha. Não sei se vocês estão ligados, mas eu gosto pra caramba do universo do Homem-Aranha, principalmente do filme do Aranhaverso. Tudo bem que esse aqui é um vídeo falando sobre o Zoro, mas ainda assim, mano, tá aí no meio Homem-Aranha, é isso aí, nós curtimos nerdice no geral. Só que fora isso, senhoras e senhores, a gente também pegou mais coisa. Um hand grip que não, isso daqui não é pra decorar o cenário, mas eu peguei esse hand grip na Shopee, porque pra você que não faz a mínima ideia do que pra que serve um hand grip, ele é basicamente pra você treinar antebraço, tá ligado? Então, tipo assim, você vai fazendo os exercícios aqui, assim, tá ligado? Você vai treinando teu antebraço. Ó, aqui, ó, bem bonitão ele tem de várias cores na Shopee e tal, cara, é um absurdo isso daqui. E o último item, que eu acho que é o mais óbvio de todos, porque ele não tava no cenário até agora e do nada entrou no cenário aqui, é, obviamente, esse quadro maravilhoso do Miranha. Cara, dá uma olhada nisso aqui, mano. Isso aqui é muito bonito, meus amigos. Olha o tamanho desse quadro. Eu nem sei se eu tô aparecendo no enquadramento aí. Qualquer coisa, dá um tchauzinho aqui assim, ó, tá ligado? Mas enfim, ó, ele é muito bonito e é gigantesco. E, cara, ele foi muito barato, irmão. Pro tamanho e a qualidade que isso aqui tem, isso aqui foi muito barato. E assim, ó, ele tá aqui no chão ainda por dois motivos. Primeiro, porque eu achei que ficou da hora. Tipo assim, ele meio jogadão aqui, assim, tá ligado? Eu achei que ficou um detalhe massa no cenário. E segundo, porque eu não faço a mínima ideia de que eu vou colocar ele ainda. Na verdade, assim, eu até tenho umas ideias de colocar talvez aqui, daí tirar esse quadro do Luffy e colocar ele em outro canto. Ou talvez colocar ali onde tá meu PC do outro lado, tá ligado? Tipo, que tem um outro lado aqui no cenário, né? Esse aqui é um estúdio. Mas eu ainda não me decidi. Então, por enquanto, nosso querido quadro do Miranha vai ficar ali. E esses 3 itens eu peguei todos eles na Shopee por um preço super acessível, mano. Se você teve interesse em algum deles, o link pra cada um deles vai estar aqui embaixo exatamente pelo mesmo link que eu comprei na Shopee. Fora que na Shopee não tem só isso, né, irmão? Tem 1 milhão de coisa diferente. Tem Funko Pop de tudo que é personagem, tem Funko Pop do Zoro com toda certeza, tem mangá de One Piece, irmão, tem uma variedade de coisa. Então entra no site deles pelo link que vai estar aqui embaixo e eu te garanto que vai valer a pena você comprar lá. E um detalhe da hora que apareceu na segunda temporada do live action de One Piece, inclusive se você ainda não viu o 3º episódio do live action, pula essa parte pra esse minuto que o editor vai estar colocando agora na tela. Mas no live action tem uma cena exclusiva que não apareceu nem no anime nem no mangá, que é um momento onde eles estão lá em Whiskey Peak e o Zoro vai lutar contra toda a galera da Baroque Works. São 100 agentes que ele sola. É uma cena maravilhosa, porque no final das contas o Zoro sola, né, meus amigos? Mas durante essa cena, no live action, eles colocaram o Mihawk na cabeça do Zoro, mexendo com a mente dele, pra que ele lembrasse da promessa dele. Então, assim, a promessa do Zoro, ela já é muito pesada e especial e tem todo esse peso absurdo no anime e no mangá. Mas no live action, parece que eles conseguiram dar um peso muito maior pra ela só pelo fato de terem colocado essas cenas do Mihawk, tipo, falando na cabeça dele, dizendo que aquilo ali é pouco, que ele não pode se orgulhar porque ele precisa ficar mais forte. Cara, que adição sensacional pra essa série, tá? E agora, levando em consideração essas promessas do Zoro e todo esse processo que ele passou, a gente vê que ele é um personagem que amadurece muito durante a obra, porque tem todos esses momentos onde ele vai mudando, onde ele vai deixando cada vez mais claro a promessa dele, a lealdade dele ao Luffy, o fato dele ser o primeiro imediato do Luffy, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais o Zoro é tão respeitado no mundo de One Piece, porque a promessa dele não é simplesmente por força, porque ele é um cara orgulhoso, que ele quer ir lá e se tornar o maior do mundo pra que as outras pessoas vejam que ele é o maior. Não, mano, o Zoro faz isso por caráter, por honra, é por isso que ele quer se tornar o maior do mundo. Ele quer cumprir a promessa que ele fez lá na infância dele pra melhor amiga dele que morreu. Ele quer cumprir a promessa que ele fez pro capitão dele. E trazendo pra nós, o Zoro, ele fala muito sobre hombridade, sobre masculinidade, sobre ser homem, sobre dar tua palavra e o teu sim ser
sim e o teu não ser não. Porque, cara, para pra pensar agora, falando especificamente com os homens que estão vendo esse vídeo. O nosso dever enquanto homens é proteger, é passar segurança para as pessoas que estão ao nosso redor. É nós, em situações de risco, nos colocarmos na frente daqueles que são mais frágeis e defender eles. E isso não envolve somente uma questão física, mas também uma questão emocional. Porque o momento onde um homem faz uma promessa, ele tá dizendo basicamente o seguinte para aquela pessoa: pode ficar tranquilo porque eu vou dar conta disso que tá acontecendo. E isso é basicamente passar uma segurança emocional. Então, além de ter uma segurança física envolvida ali em ser homem, nós como homens também temos o dever de passar essa segurança emocional para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas que a gente ama. Então, quando você faz uma promessa para alguém, quando você promete proteger alguém, quando você promete conquistar algo que uma pessoa que você ama quer muito, quando você promete ajudar uma pessoa a melhorar a vida dela, quando você promete se tornar o maior espadachim do mundo e nunca mais ser derrotado para que a sua amiga de infância seja honrada, para que o seu capitão seja honrado, aí é onde você entende o peso que uma promessa realmente tem. É onde você entende o peso que é proteger emocionalmente. Quando o Zoro prometeu aquilo pra Kuina, ele não tava prometendo apenas pra si mesmo. Ele tava falando pra ela que ele iria junto com ela até o fim. Quando ele promete pro Luffy que ele vai ser o maior espadachim do mundo, ele não tá simplesmente falando que ele vai ser o melhor espadachim porque quer. Ele tá falando que ele vai ser o maior espadachim porque, além do sonho dele, ele respeita o sonho do Luffy. Ele quer proteger o sonho do Luffy. E pra isso, se for necessário, ele tomaria todas as dores do capitão dele. E esse é o nosso dever enquanto homens. E esse é o nosso dever enquanto seres humanos. Agora me direcionando pra todos os públicos, pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo. Pra você que é homem ou mulher que tá vendo esse vídeo, cara, quando você faz uma promessa, o teu dever é cumprir com essa promessa, porque você tá basicamente mexendo com as emoções de uma pessoa. Então você precisa proteger isso. E isso é questão de honra. Isso é questão de caráter. Então todas as vezes que você vê uma ocasião onde você definitivamente quer fazer uma promessa porque aquilo é extremamente importante pra você, calcule todos os custos disso e faça essa promessa com convicção, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não e que você cumpra com o que você prometeu, porque isso é o que torna o Zoro extremamente respeitado no mundo de One Piece. Essa é a promessa que mudou a vida dele por completo, o fato de ele não só ter prometido, mas cumprir com a palavra dele. A gente ainda não viu ele se tornando o maior espadachim do mundo, mas a gente tá acompanhando a jornada dele, e isso também fala pra nós que muitas vezes a gente pode prometer coisas que não vão chegar assim do nada muito fácil, mas a gente vai lutar por isso. E o Zoro sabia que a promessa dele não teria sido uma falha se ele tivesse morrido lá atrás. Claro, ele não, quando ele toma as dores do Luffy, se ele tivesse morrido naquele momento, ele não teria se tornado o maior espadachim do mundo, mas não pela falta de tentativa. Ele iria literalmente até o limite dele, que é a morte. Então, quando você coloca uma promessa para si mesmo, honre a tua palavra. Saiba muito bem por que você tá fazendo essa promessa, para quem você tá fazendo essa promessa, e carregue honra junto com você. Porque em um mundo cheio de personagens que simplesmente querem poder, o Zoro, ele quer simplesmente cumprir uma promessa. E isso é o que torna ele tão incrível, porque às vezes as pessoas mais fortes do mundo são aquelas que se recusam a desistir. Então, mano, se você tem um sonho, se você fez uma promessa pra si mesmo, se você tá pensando em desistir disso, se você tá por um fio de abandonar o projeto da tua vida, o sonho da tua vida, repensa nisso. Relembra o porquê você começou, relembra o porquê você prometeu pra si mesmo. Volta atrás e vê exatamente o que te motivou a fazer essa promessa pra si mesmo. Se levanta de novo e não desiste, irmão. Você precisa continuar. Pessoas dependem de você. A tua futura família depende de você. As pessoas pra quem você prometeu isso dependem de você. Você mesmo depende de si, se só você sabe dessa promessa que você fez. Então, se você tá a um passo de desistir e precisava de um pouquinho de motivação pra relembrar o porquê, lembra do Zoro, mano. Ele não desistiu mesmo quando ele tava pra morrer, irmão. E isso, com certeza, é o que torna o Zoro um dos melhores personagens de One Piece. Aquele que carrega não o fardo, mas a honra de se tornar o maior espadachim do mundo. A honra de ser o espadachim do bando do futuro rei dos piratas. A honra de sempre proteger quem ele ama, de sempre proteger os sentimentos dessas pessoas, o corpo delas e tudo que elas representam pra ele. E é óbvio que depois dessa promessa que o Zoro fez, teve uma frase em específico que ecoa no mundo de One Piece, que é basicamente o que todo mundo que quer enfrentar ele já sabe.
o Zoro Solo, irmão. E se você é um desses que decidiu ficar até o final do vídeo, muito obrigado por ter colocado boa parte do seu tempo aqui, por ter visto esse vídeo até o final, porque, mano, esses vídeos dão um trabalhão, então vocês ficando até o final do vídeo, vendo, comentando, curtindo, cara, isso ajuda demais. Então, mano, se você realmente gostou desse vídeo, curte ele, comenta aqui embaixo o que você achou, se tem algum outro personagem do mundo de One Piece ou de alguma outra obra que você gostaria de uma análise profunda aqui, comenta aqui embaixo também, e se inscreve aqui no canal pra você não perder as próximas análises que a gente trazer, porque agora eu tô trazendo análises de vários personagens e obras no geral e os ensinamentos que elas trazem pra nós. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre Frieren e Jujutsu Kaisen, mas agora a ideia é trazer de várias outras obras também, principalmente de One Piece. Então, mano, muito obrigado pela moral de ter ficado até o final do vídeo, tamo junto. Valeu!